Shalom. Shalom. A fonte de hoje nos propõe uma ideia bem radical. E se a grande controvérsia no início do movimento do Messias não fosse sobre lei versus graça, mas sim sobre um conflito de família, sobre reunificar uma nação que estava dividida há séculos? Vamos analisar um guia de estudos do capítulo 2 de Gálatas, ou Galutiá, que defende exatamente isso usando notas da Bíblia hebraica. E logo de cara o guia já estabelece uma terminologia bem específica. Ele usa Ial para o Criador e Yaldin para o povo. É uma mudança que parece preparar o terreno, né? Exato, é uma forma de se reconectar com as raízes do texto. E a perspectiva central disso tudo é a Besorá, as boas novas. Certo. Segundo essa fonte, a missão de Shaul, o Paulo, era muito específica. Anunciar o fim do exílio da casa de Efraim. Que seriam as tribos do norte, as tribos dispersas. Isso. As que perderam a identidade. E a ida dele a Yerushalayim, a Jerusalém, não era só um relatório de rotina, sabe? Era para garantir que essa mensagem de união não fosse corrompida por tradições humanas. E uma dessas tradições era a circuncisão, certo? Bom, tudo começa com a viagem de Shaul ou Paulo para Jerusalém, Yerushalayim. E segundo a fonte, ele não foi do nada. A viagem foi guiada por uma revelação em Sod. O que exatamente é Sod? Sod é uma palavra-chave aqui. Não é uma revelação qualquer. Pensa assim, é como um conselho íntimo, um segredo estratégico direto do Criador. Então Shaul não estava indo para uma reunião de rotina. Ele estava numa missão divina, sabe? Para defender a Besorá, as boas novas que ele recebeu. O clima ali era de pura tensão. Um verdadeiro cabo de guerra entre a mensagem dele e, bom, as facções de Jerusalém com suas regras. E essa tensão já explode logo de cara com a história do Tito, né? Ele vira o centro da polêmica. E esse é um ponto-chave. Teitos, que era arameu, não foi forçado a se circuncidar. A heresia, segundo essa interpretação, não era o ato em si, era a exigência dele antes da fé, da emuná. Ah, entendi. Era como transformar um selo de pertencimento numa taxa de entrada. Uma barreira para quem estava voltando para casa. Ah, entendi. Forçar antes disso era colocar o carro na frente dos bois, o ritual acima da transformação real. É como pedir o diploma antes do aluno ir para a aula. Faz sentido? Exato. Mas para a gente entender esse conflito, a fonte fala de uma chave, quase um código para decifrar o texto, que está em duas palavras, acrobustia e peritome. É aqui que tudo muda. É o ponto que vira a perspectiva tradicional de cabeça para baixo. Ok, vamos pausar nesse termo, acrobustia. O que exatamente a fonte diz que isso significa? É um termo grego. O guia define como os já prepuciados que se lançaram fora. A ideia é que a missão de Shaul não era para pagãos genéricos, sabe? Era especificamente para descendentes das tribos perdidas que tinham abandonado sua identidade. Já para Kefa, coube a peritomê, ou seja, a casa de Alda, Judá. Os que mantiveram a identidade e os costumes. Entendi. Dois públicos diferentes, então, com uma só mensagem de união. Exatamente. E em Antioquia, essas duas missões, elas colidiram de frente. Como assim? Em Antioquia, Kefa comia com o povo disperso, da missão de Shaul. Esse ato de compartilhar a mesa era o símbolo vivo da reconciliação. Certo. Mas quando alguns homens de Yerushalayim chegaram, ele se afastou, por medo. E ao fazer isso, ele basicamente construiu um muro no meio da sala. A fonte o chama de prush, que significa fariseu ou separatista. Nossa, que forte isso. Pois é, ele estava na prática, repetindo o mesmo comportamento de exclusão que a mensagem de Alcha veio para desfazer. Que incrível. Ele estava na prática criando o quê? Um outro evangelho? Exato, um outro evangelho, um baseado em elitismo, em medo social e pior, ele estava reabrindo uma ferida histórica profundíssima entre a casa de Ialdá, ou Judá, e a casa de Efraim,
que eram as 10 tribos exiladas que estavam começando a retornar, né? Isso, ele estava sem querer, talvez reforçando a divisão. E isso nos leva à questão da justificação, né? O texto diz que ninguém é declarado justo por obras da lei, mas sim pela emuná em Yahushua. É isso que quebra as barreiras. Faz todo sentido. A missão de Shaul era para acrobacia. As ovelhas perdidas de Efraim, que haviam perdido a identidade, enquanto Kefa focava na peritome, a casa de Yaudá, que a manteve. O objetivo final era a chavurá, a comunhão entre eles. E o guia ainda aponta para um detalhe na linguagem, né? Uma coisa bem sutil. Muito sutil, mas crucial. O texto diz que Shaul vive pela emuná de Yahushua, e não apenas fé em Yahushua. Pera, isso muda tudo. Não é só sobre a nossa fé nele, Não. mas sobre a gente viver o mesmo tipo de fidelidade que ele tinha. Exatamente essa é a interpretação da fonte. É sobre incorporar a fidelidade do próprio Messias. Viver como ele viveu, confiando como ele confiou. Uau! E é nesse contexto todo de conflito que o Shaul diz aquela famosa frase: um homem não é declarado justo pelas obras da lei. Precisamente. E aqui vem o que talvez seja a ideia mais radical do guia. Ele argumenta que obras da lei não se refere à Torá, à lei divina. Aparece como um termo técnico. Ela descreve especificamente regulamentos criados por grupos religiosos, regras de pureza, de separação, para definir quem estava dentro e quem estava fora. Regras feitas por homens para obter mérito. Então o argumento de Shaul seria: se a própria Torá, que é perfeita, não justifica alguém por si só, como poderiam regras humanas fazer isso? É exatamente essa lógica. A justificação, a retidão, vem pela fé em Yahushua. A fé do próprio Yahushua, a fidelidade que o Messias demonstrou. Então, quando o Shaul diz que morreu para a lei, ele não está abandonando a Torá de Yahweh. Ele está morrendo para esse sistema de castas, para esse apartheid espiritual. Entendi. Ele morre para as regras de homens para poder viver para Yahweh. Exato. Em resumo, este guia sobre Galutear 2 nos apresenta uma mensagem radical de libertação. Não só de um exílio físico, mas de sistemas religiosos humanos, unindo um povo dividido através de uma confiança compartilhada. Isso nos deixa com uma questão importante para refletir, né? Se, como a fonte sugere, as obras da lei eram regras de exclusão, uma espécie de apartheid espiritual daquela época, fica a pergunta: que tipo de regras invisíveis ou critérios de pertencimento podem existir hoje em nossos grupos, impedindo uma verdadeira unidade e liberdade? É algo para se pensar. Shalom. Que Yahweh abençoe nossa caminhada nessa nova vida. Shalom.